Olá, queridos. Que bom que nós nos encontramos novamente aqui. Meu nome é Solange e faço parte do grupo de palestrante do Centro Espírita Luz e Esperança São Francisco de Assis. Ainda de forma remota, vamos hoje fazer uma palestra espiritual para que possamos auxiliar a todos aqueles que necessitam de uma palavra, de um aconchego, através da palavra do nosso Mestre Jesus. E tem uma novidade: a partir de 8 de fevereiro, o CELI, o nosso querido CELI, estará com as portas abertas para as palestras presenciais e passes magnéticos. Quem conhece o CELI sabe da energia daquela casa e o quanto nos sentimos acolhidos. Mas mesmo assim, nós vamos agora fazer uma palestra no sentido de poder auxiliar a todos que estão aqui nesse momento. Vamos pedir então o auxílio do mundo espiritual para que nos possa nos intuir, nos auxiliar através da palavra. Que o nosso Mestre Jesus, o nosso querido Jesus, que possa nos auxiliar nesse momento, juntamente com todos os nossos protetores espirituais, assim como São Francisco de Assis, o nosso querido Chiquinho, e a irmã Clara, que possa nos intuir, nos auxiliar, numa forma que possamos tocar no coração de cada um de vocês, e no meu também. Porque alguns temas nos chegam no sentido também de nos aprimorar, de nos auxiliar a nossa caminhada espiritual, da nossa evolução terrena. E assim, com o auxílio do mundo espiritual, dos irmãos que aqui estão, encarnados e desencarnados, vamos dar início a essa palestra virtual. Que assim seja. Então, hoje nós vamos tratar um tema bem interessante, que é do capítulo 14, que o tema é Exemplo como forma de ensino. E o que trata o capítulo 14? Honrar o pai e a mãe. Desde lá de Moisés, e já estava nos 10 mandamentos, esse item, honrar o pai e a mãe. E Jesus, depois, ele demonstrou, através da sua caminhada terrena, como fazer esse honrar o pai e a mãe. O Espiritismo veio contribuir com o auxílio da codificação de Kardec. E ele traz esse mesmo mandamento lá de Moisés, da primeira revelação, de Jesus, a segunda revelação, e a terceira revelação, que é o Espiritismo. Mas o que é honrar? Nós temos que compreender algumas informações, algumas palavras que foram colocadas que dão todo o sentido. Honrar significa dignificar o que recebemos. E o que é que nós recebemos? A vida. Esses seres que acolheram como nós, filhos, independente da condição que essas duas pessoas tiveram, ou seja, os seus pais, os nossos pais, as condições que eles tinham, eles nos acolheram. E esse planejamento é muito antes da gente reencarnar aqui nesse planeta Terra. Há toda uma estrutura, um planejamento. E tem como a missão da educação e da moral, da nossa conduta, para com que esses seres deram a possibilidade para a gente poder evoluir e crescer como seres espirituais. E nós, filhos, temos o dever de respeitá-los, pois nos possibilitou algo sublime, que é a vida, pois nos possibilitou algo muito maior. Através desse ato, deram a possibilidade de colocar em prática
nós aqui no mundo físico, os nossos resgates conosco mesmo e para com que todos que estarão trilhando nessa jornada terrena. Em uma palestra, juntamente com os jovens, me chamou muita atenção quando Haroldo Dutra Dias fala para esses jovens da condição dos pais, independente de quais sejam eles. E ele conta o seu relato, é muito emocionante. E ele conta como é que foi a sua concepção. E ele coloca uma questão que diz assim: nós só necessitamos de uma nave aquática. E essa nave aquática se chama útero. Mas para chegarmos nessa nave, nós precisamos de dois seres que se amem, que se encontram. E aí acontece a concepção. Independente de como foi essa concepção, tem o nosso planejamento desde lá do mundo espiritual. E ele diz uma propriedade muito grande: eu só precisava nascer. E hoje a nossa reflexão é como está essa nossa relação com aqueles que nos oportunizaram a vida. Será que dignificamos a vida a eles? Fazendo o nosso melhor através de uma ética, da moral? Será que eles têm orgulho? Será que nós, passando um filme da nossa vida, eles terão coragem de assistir e validar esse filme? Pois é. Será que valeu todos os sacrifícios e dedicação para conosco, nós filhos? E qual a gratidão que temos para com eles? A gratidão e o amor são as palavras-chave dessa relação, porque só através do amor é que houve o planejamento espiritual para que pudesse ser concretizado aqui no mundo material. Porque muitas vezes a família ela se agrega, ela se encontra exatamente para diluir dissabores, desavenças que houveram lá no passado. Há irmãos, inclusive, que a gente nem conhece muito bem, né? Não temos a empatia como outras pessoas que nós temos das relações de amizade, de pessoas que a gente encontra no dia a dia. Mas estão exatamente nessa relação de irmãos, ou de pais, ou de parentes dessa família que foi constituída, no sentido que somente o amor e a gratidão é que poderão romper as amarras que nós tivemos no decorrer das outras encarnações que tivemos. Somente através do amor. E através do amor desses dois seres é que poderemos resgatar toda esta plenitude. Essa plenitude de retornar ao mundo espiritual, na casa do Pai, para poder rever o que de fato fizemos como exemplo, como modelo. Será que somos modelos? Será que somos exemplos para os nossos pais e para os nossos filhos? Vamos pensar um pouquinho. Hoje a reflexão é exatamente nisto. Há uma crônica de Humberto de Campos que relata um fato muito esclarecedor que vem bem ao encontro do que nós estamos falando. É o grande cabeça e o cabeça grande. Ele conta, Humberto de Campos, que uma mãe de uma condição bem humilde cuidou de todas as formas o filho que tinha possibilidade de crescimento. Ele tinha propensão, inclinação aos estudos. Tudo que ele aprendia na escola era com um grande saber, um grande potencial. E essa mãe fez o possível e o impossível para que esse filho pudesse chegar à faculdade e fazer direito. Porque ele dizia que, ao fazer direito, ele estaria auxiliando aquelas pessoas que não tinham possibilidade alguma de poder
ter condições de serem defendidas e dadas condições dignas. Só que no meio desse processo, ele foi encantado, lubridiado por ele mesmo, pelo orgulho, pelo egoísmo, e se encantou com o mundo material, esquecendo muitas vezes de visitar a sua mãe. Tanto é que na formatura ele pediu para essa mãe que ela não fosse a sua formatura, porque ele sentiria vergonha de vê-la na condição humilde que estava. Porque ele estava encantado com uma moça onde o pai tinha um escritório e ele podia dar todas as possibilidades de evolução e crescimento monetário. Tanto é que ele proibiu de ela ir até o escritório. Logo depois do casamento, nem o casamento ela podia. Mas esse filho foi negligente com a sua mãe. E a sua mãe adoeceu e ela veio a óbito. E o filho nem no funeral de sua mãe foi. E aí, quando esse filho desencarnou, encontrou as dificuldades dessa sua trajetória aqui no mundo físico. Entendeu que o seu papel era estar junto com a sua mãe, ajudá-la, seja na condição que fosse. E a mãe, lá no mundo espiritual, um pouquinho mais evoluída, ou seja, mais evoluída que ele, pediu para que pudesse reencarnar e poder ajudar esse filho, porque percebia que ele estava num lugar não muito agradável no mundo espiritual. E através do amor de mãe poderia auxiliar ainda mais esse filho. Olha o amor de uma mãe. E ele, na condição de filho, novamente reencarnou nessa mulher. Só que não veio tão inteligente, tão eficaz, com aquelas prerrogativas que ele tinha de forma anterior, na última encarnação. Ele veio com uma doença na cabeça, onde ele precisava e necessitava dos cuidados dessa mãe permanentemente. Ele não tinha contato com o mundo físico, ele não tinha como se comunicar, como expressar. Mas a sua mãe, através do amor, deu todo o carinho, toda a forma de poder resgatar aquele filho, que ele pudesse evoluir naquela condição que estava. Do grande cabeça, se tornou com cabeça grande. Por quê? Porque não soube usar a inteligência e, através dessa encarnação atual, teve essa condição de estar restrito, estar limitado. Então, que essa história nos mostra a importância de valorizarmos as relações com os nossos pais, do amor e da gratidão. E só existe cura quando nós olharmos com a gratidão com aquilo que nos foi dado. A vida. Estar vivo não tem preço, é imensurável. Ser grata aos nossos pais é crescer como seres que buscam fazer o nosso melhor. Mesmo que tenhamos percalço, a possibilidade de começar começa hoje. Então, a tarefa que proponho, o desafio, é que nós possamos fazer o contato com os nossos pais, sejam eles vivos ou não. Se estiverem aqui, ligue, faça um contato, faça uma visita, faça com que eles se sintam amados. E se eles estiverem no mundo espiritual, faça uma oração de agradecimento e sinta aquele abraço que hoje você sente falta. E seja o filho que dê exemplo de amor e paz. Então, meus queridos, façamos esse desafio e que tenhamos coragem de expressar o amor e a gratidão a esses seres que nos deram toda a proteção,
toda a vida, seja ela qual for. Muito obrigado e que tenhamos todo uma gratidão e um amor com os nossos pais. Que assim seja.